Após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentar uma PEC para criminalizar o porte ou a posse de droga, parlamentares avaliam trazer para o Congresso mais 2 temas pautados no STF: impostos sindicais e também aborto. A visão de líderes da casa é a de que o Supremo tem invadido a competência do Senado de legislar e que a única forma de reagir a isso é alterar o texto da Constituição. A análise desses temas pelo STF tem causado incômodo e críticas de parlamentares que até mesmo apoiam a corte. José Maria Trindade, a gente escutou ao longo dos últimos meses muitas pessoas cobrando o Senado Federal que precisaria assumir o protagonismo, precisaria se mexer justamente para fazer aquilo que a população espera. Essa sinalização de que o Senado pode analisar pautas que estão sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal atende, em parte, aos anseios de muita gente da população, né? A própria Constituição exige e pune por crime de responsabilidade o presidente, o representante de um poder que não defende as suas competências. Atrasou, mas já era hora do Senado e da Câmara dar o grito: opa, para aí. E foi o que fez o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao falar sobre esse assunto, drogas. A emenda à Constituição é simples, dizendo que é crime. A posse de drogas. E a lei, aí ele manda para a lei, né? Ou seja, haverá uma emenda à Constituição que deve ser aprovada pelo Congresso e a legislação regulamentando a emenda constitucional. E a lei vai definir com maiores detalhes ali o que vai diferenciar o traficante do consumidor. Este é o grande debate e esta é a dificuldade de definir isso através de um julgamento. Julgamento no Supremo Tribunal é do sim ou não, é de constitucional, não inconstitucional. O Supremo não pode definir detalhes ou regulamentar ou legislar. Esse é o papel do legislador, e isto é muito claro. E esta emenda apresentada, né, tipifica na Constituição, coloca como crime o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. A lei poderá regulamentar exatamente o porquê dessas drogas, essa quantidade, ou seja, o usuário continua com a pena mínima, né? É quase uma contravenção, né, o uso. Mas o traficante, ele tem que ser separado, ele tem que ser punido, ele tem que ser preso, né? Numa epidemia assim, o agente transmissor, que é o traficante, tem que ser preso, e essa é a realidade. Por que eu digo isso? Porque estão legislando demais e impedindo o trabalho do policial. Eu identifico no policial, tem policial mau. Esse policial mau é detestado até pelos colegas policiais. E esse tem que ser punido ou expulso. Mas o policial sabe quem é o traficante, quem é que tem a tatuagem da aranha, quem é o traficante e quem é o consumidor. O policial sabe. Ele é o primeiro juiz ali. Ele pegou uma droga, ou até nem muita droga, pouca droga, se já tiver vendido tudo, mas tem o dinheiro vivo, tem características de traficante. O policial sabe. E aí ele leva para o Ministério Público as provas que indicia o traficante ou o consumidor. O consumidor, eu repito, ele não está livre de consumir. É um crime menor, é quase uma contravenção. Mas ele tem que ir na delegacia e tem que assinar o termo circunstanciado e ele pode responder sim pelo processo. Mas é o traficante o grande objetivo. E definir uma quantidade de drogas dá meios de trabalho e regulamenta o tráfico de drogas. Legaliza o uso e porte e posse de drogas sem definir como é que faz para comprar. Porque não define, o Supremo não pode definir. Então está certo nesse ponto. Aborto, a mesma coisa. Eu bato na mesma tecla. Esse assunto já entrou no Senado várias vezes, na Câmara também. Não foi votado. Isto é uma decisão do Congresso. Quando o Congresso diz, eu não vou votar isso, está querendo dizer, não vou mudar. É uma decisão de não decidir, ou seja, fica do jeito que está. Não queremos abrir novas possibilidades de aborto. É assim, o Congresso está aí para fazer esse papel. O outro assunto
Imposto sindical. Não, imposto sindical. A reforma trabalhista já definiu claramente o fim do imposto sindical. Uma decisão mais clara do que essa não pode, né? Pois é, Mota, os representantes da população, aqueles que são eleitos pelo povo, são os congressistas, né? Agora, vários integrantes do Senado Federal têm reclamado dessa interferência dos ministros da Suprema Corte Brasileira. Como você observa esse movimento do Senado de se apresentar para analisar essas pautas que são muito sensíveis, não somente a criminalização do posse de drogas, mas também impostos sindicais e aborto? Alguns assuntos não são para ser decididos por um tribunal. Esses assuntos têm que ser decididos pelos representantes do povo, por aqueles que foram escolhidos através do voto, ou então pelo povo diretamente, através de um plebiscito. Vamos fazer uma consulta à população. É simplíssimo, uma perguntinha curta. Você é a favor da descriminalização da maconha? Sim ou não? Isso aí é facílimo de fazer, uma consulta dessa à população. Assuntos como drogas, aborto, até o imposto sindical da forma que está sendo colocado agora, são assuntos polêmicos. Eu já falei aqui, drogas e aborto, elas são assuntos que fazem parte daquela cestinha que o esquerdista carrega com ele. Né? Para todo lugar que vai, o esquerdista leva aquela cestinha. Lá tem liberação das drogas, lá tem liberação do aborto, lá tem oposição à prisão perpétua e à pena de morte. Eles são contra, mas eles são a favor da teoria do criminoso, pobre coitado, vítima da sociedade que não merece ser punido. Lá, naquela cestinha, está a demonização da polícia. Polícia não serve para nada, polícia é opressão. Tem que botar câmera na polícia, tem que botar lei dura em cima da polícia. Lá, dentro da cestinha também, está a demonização do armamento civil. Ninguém pode ter armas. Para que ter armas? Então, eu acho, na minha opinião, pautas como o aborto e a liberação das drogas jamais serão aprovadas pelo Congresso Nacional. Ponto. Simplesmente porque não contam com apoio da maioria da população. E aí cabe perguntar, se essa é a realidade, que direito tem uma dúzia de pessoas, ou um pouco mais, de impor a sua visão do mundo em cima de 200 milhões de pessoas? Afinal, nós estamos ou não estamos numa democracia? Dantas, eu já passo para você. Antes, só quero chamar a atenção para a enquete do dia, inclusive a pergunta que estampa o portal jovempan.com.br é a seguinte: você acha que a derrubada do marco temporal das terras indígenas vai prejudicar o agronegócio brasileiro e também a economia do país? Do montante de pessoas que entraram no portal e votaram, 92% disseram que sim. Acham que a derrubada do marco temporal vai sim prejudicar o agronegócio e a economia. Já a menor fração, 8%, disseram que não. Essa medida não vai prejudicar em nada o agronegócio, as atividades da agricultura e da pecuária e também, como consequência, a economia do Brasil. Eu faço convite para que você conheça o portal da Jovem Pan News. Tem todas as notícias do dia, os principais vídeos dos programas e telejornais da Jovem Pan e também os textos dos nossos colunistas e articulistas. Por exemplo, o Dantas, Cláudio Dantas, aqui do programa Os Pingos nos Is, praticamente todo dia tem informação exclusiva lá no portal da Jovem Pan News. A gente conta com você. Tem uma informação importante para a gente destacar, ainda falando em Supremo Tribunal Federal, porque essa relação com o Senado pode piorar ainda mais, porque a Suprema Corte Brasileira acatou nesta segunda-feira um pedido da defesa do primeiro-tenente Osmar Crivellati para que ele não seja obrigado a depor na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A oitiva do assessor de Jair Bolsonaro está agendada para amanhã. Caso compareça, essa decisão do STF também assegura ao militar o direito ao silêncio. Na última semana, o presidente da CPI do MST também reclamou de interferências do STF nas comissões. Vamos fazer um combo com o Cláudio Dantas. Dantas, medidas que vêm sendo tomadas pelo STF que acabam impactando no andamento das comissões e também essa relação com o Senado Federal. O Senado preparando medidas aí para se contrapor à Suprema Corte.
A gente tem, inclusive, na mesma quarta-feira em que o STF retoma o julgamento do marco temporal, teremos a CCJ discutindo o PL do marco temporal. Está muito complicado. Eu acho realmente delicado a gente estar aqui todo dia tendo de discutir essa confusão de atribuições. Me parece que as nossas autoridades, aquelas que estão aí à frente das instituições, não entenderam e precisam conduzir o Brasil para pacificação mesmo institucional. Isso aí não gera pacificação institucional, ao contrário, só gera guerra institucional. Muita insatisfação, incômodo por parte, né, de parlamentares em relação ao judiciário, do executivo em relação ao Congresso e por aí vai. Então, veja, aqui meus colegas já citaram, né, casos importantíssimos. Eu acho que o da reforma trabalhista, aquele que trata a decisão que liberou a volta da contribuição sindical obrigatória, né, contribuição obrigatória, é talvez o maior atropelo já visto recentemente em relação às atribuições. Por quê? Porque uma lei foi discutida, foi aprovada nas duas casas e foi sancionada. É um desrespeito absoluto ao legislativo, é um desrespeito total e absoluto ao legislativo. O que se quer fazer agora é tentar remediar essa situação, mas é tarde. Nós temos o Senado, o Rodrigo Pacheco aí há semanas tentando discutir a questão da liberação do porte de maconha, mas chega tarde essa discussão. Mas também se chegasse antes, provavelmente estaria sendo atropelada como foi atropelada a questão da contribuição sindical. O Mota foi muito feliz ao chamar atenção para temas que deveriam estar sendo colocados à luz da sociedade, aí numa consulta pública a toda a sociedade. Por quê? Se nem o Congresso, vamos dizer assim, representa, especialmente o sistema proporcional, está representando hoje totalmente essa sociedade, quiçá ali um grupo de juristas, né, de magistrados, de ministros, numa corte, mas muitas vezes temos, ministros, né? que... Vai lá, Zé, você. Sim, é o que temos. Uhum. Rapidamente. É o que temos. É verdade que politicamente há um divórcio muito grande ali entre o que quer a população e o que representa o Congresso. Mas é o que temos o Congresso Nacional. Eu não vejo sinais de uma crise institucional e nem uma queda de braços. Por enquanto é só o início de um posicionamento real, bom do Senado Federal, e há um respeito muito grande dos deputados e senadores com relação a não ferir ali as sensibilidades do Supremo. E isso está errado. Repito, o presidente, o representante de poder, tem o dever, não é o direito não, é o dever constitucional de defender as suas competências. Não fazê-lo é crime de responsabilidade. O Dantas vai arrematar, depois eu passo para o Mota. Vai lá, Dantas, só para fechar esse tema. Eu acho que já avançamos um pouco em relação a esse atrito institucional. Avançamos no sentido de esse atrito estar mais atritando. Por quê? Porque no momento que o Senado começa a reagir, aí você transforma em atrito, porque até então o Senado estava de joelhos, né? E silenciado, sem fazer nenhum tipo de movimento que mostrasse o respeito às suas prerrogativas, o respeito ao voto do eleitor. É o Congresso que temos? Sim, é disso que se trata. Porque a gente vai, a cada instância aí, vamos dizer assim, institucional, mais distante fica o que realmente a população quer. Por que não então consultar a população? Que se consulte a população. Só para arrematar, acho que o Zé foi muito feliz ao citar também, ali fazer uma comparação, né, em relação à questão das drogas, né? O traficante é o mosquito transmissor, é uma doença, é uma epidemia, sim. E o traficante é o mosquito transmissor. E a gente está ignorando o impacto na saúde pública que esse tipo de uso dessas drogas tem. A gente está absolutamente ignorando. Aprovar algo desse jeito é absolutamente perigoso, é nocivo à nação. Agora, tem muitos interesses em torno disso. Vários grandes laboratórios já estão desenvolvendo vacinas
para o vício da cocaína. Né? Então, assim, claro, se você legaliza droga, daqui a pouco está legalizando a cocaína também, vai ser uma ótima, né? Você vai ganhar dinheiro dos dois lados desse balcão, né? Então, no fundo, é a força da grana que move, né? E a gente tem que lembrar, acabou de sair informação, a cocaína já está ultrapassando o petróleo no peso das exportações da Colômbia. Eu li esse artigo, essa informação, o que é assustador, né? Agora, o Dantas falou em consulta pública da população, o Mota tinha trazido inclusive esse ponto, e não sei se após o Mota mencionar isso, muitas pessoas se manifestando, viu, Mota? Várias. Ângela Souza, não ao aborto, não às drogas. Martins Gregório, tenha vergonha na cara, não pode liberar droga. Terezinha Barros, contribuição sindical é um absurdo. As pessoas se manifestando aqui em relação a esses assuntos que devem ser analisados pelo Senado Federal. O que eu posso observar aqui, tudo bem que a Jovem Pan tem uma audiência específica, as pessoas talvez tenham uma característica mais conservadora, mas grande parte das manifestações que eu vejo aqui vão na contramão da liberação das drogas, da obrigatoriedade da contribuição sindical. As pessoas não querem isso, entendeu? Sim, tudo bem, é importante que o Senado Federal analise esse tema, é importante que muitas vezes a Suprema Corte também faça algum tipo de análise em relação à constitucionalidade ou não de alguma medida, mas a população, Mota, precisa ser ouvida, pô. Pois é, eu acho que aí tem duas questões que se confundem. A primeira é o equilíbrio entre os poderes, né? Esse conflito que, se você olhar, por exemplo, a história dos Estados Unidos, você vai ver que ele acontece em vários momentos em que o Executivo quer uma coisa, a Suprema Corte quer outra. Acabou de acontecer agora, no ano passado, quando a Suprema Corte reviu a decisão sobre o aborto, o Biden foi para os microfones reclamar, dizer que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Então, existe, sim, uma tensão. Quando criaram esse conceito de república, com 3 poderes separados, independentes, não foram traçadas fronteiras claras, totalmente definidas. Isso aí envolve uma coisa chamada o princípio da autocontenção. Você, quando senta lá na sua cadeira de senador, ou senta lá na sua cadeira de magistrado, você sabe que tem coisas que você pode fazer, mas você não faz, porque você estaria extrapolando o poder que lhe foi concedido. Essa é uma questão. A outra questão são pautas que contrariam frontalmente o senso comum da maioria das pessoas. E é o que você falou, Daniel. Se você sair às ruas, faça uma viagem pelo Brasil, aleatória, visite cidades grandes, pequenas, converse com médicos, converse com operários, engenheiros, vendedores, motoristas e vá anotando as opiniões. A esmagadora maioria dessas pessoas é contra o uso de drogas, porque todo mundo sabe que droga é uma substância que produz prazer e depois causa vício, torna a pessoa um farrapo humano. Ninguém vence na vida usando drogas. Ninguém fica mais saudável usando drogas. Ninguém constrói uma família feliz e unida usando drogas. Droga não é caminho positivo para nada. Você tem pessoas que, apesar do vício em drogas, conseguem realizar coisas na vida. Mas é apesar, não é por causa. Então, como é que você pode pegar uma pauta dessas, que contraria frontalmente esse sentimento da maioria das pessoas, e impor? Se fosse uma pauta que não fosse polêmica, ainda assim, impor não seria uma atitude exatamente alinhada com a questão da democracia. Agora, uma pauta que a maioria das pessoas olha e diz: eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para minha cidade. Como é que você pode impor uma coisa dessas? Pois é. O Dantas, você quer fazer um comentário acerca do que disse o Mota, a possibilidade da população ser consultada em algum momento? Você, Zé, para a gente arrematar. Não, você, Dantas. Você, vamos lá. Daniel, você fez assim, o Dantas fez assim, ó. Nem o Dantas, sempre... O Dantas Zé, só um instantinho. O Dantas sinalizou assim, eu falei, será que ele não quer falar? Tá. Você, Dantas, então. Não, me ocorreu aquilo que eu, de vez em quando, trago sempre ao debate, que é o princípio federativo. Eu acho o seguinte: eu acho que não só tem que consultar a população, mas que se faça consulta por regiões.
porque nós vivemos uma sociedade com diferenças culturais gritantes e cada uma quer uma coisa. Então, assim, que se faça consultas regionais, aliás, que se promova o debate. As pessoas estão obliterando o debate e olha, é muito ruim, isso é nocivo à democracia. E esse é papel também do Senado, promover audiências públicas, de alguma maneira incluir a sociedade civil nesse debate, Zé? Sim, e tem feito. Eu mesmo já acompanhei várias audiências públicas, vários debates. Eu vou te dizer, dá a impressão de que, eu não faço esse discurso, de que o parlamentar ou o político ou quem seja lá que defenda a liberação do uso de drogas como um controle do tráfico, como uma melhora do ambiente, eu não faço o discurso de que essas pessoas querem que todos usem drogas. Não. São do mesmo lado. Ninguém, nem o traficante quer que o filho dele use drogas. O traficante não usa drogas, né? Só que é equivocada a defesa. É uma defesa de um grupo de intelectual, de ex-presidentes da República de vários países, dizendo o seguinte, que a repressão perdeu a guerra. Não perdeu, a arma que tem é a repressão. Onde houve a liberação, o consumo aumentou. É a realidade. Então não adianta, eu sei que existem pessoas bem intencionadas que querem a liberação, mas não querem aumentar o uso, não querem o uso, e que não usam, e que não defendem. Mas é uma defesa comprovadamente ilegal. E nós vamos conviver com isso a eternidade. Isso é bíblico. O uso e o abuso de drogas. Já houve guerras no mundo por conta disso, né? Então, é preciso raciocinar, é preciso entender que as armas que temos, olhando o mundo inteiro, são essas. Não existe no mundo inteiro nada que combateu isso de uma maneira tão significativa. Eu acho que cada família deve cuidar dos seus filhos e falar, e mesmo assim não é 100% não. Ninguém domina isso. Pois é, e a esmagadora maioria... Vai lá, Dantas, só para arrematar agora. Não, é o seguinte, é tão básico, você vai promover um debate desse, você tem que trazer estudo para a mesa. Você tem que trazer dados para a mesa, você não pode discutir isso do ponto de vista do eu acho. Então, assim, eu acho que tem que liberar o porte de 50 gramas. Aí o outro, não, mas eu acho que tem que ser de 100. Eu acho o quê, cara? Eu acho como? Qual é o impacto que isso tem na saúde da pessoa? Tem estudo mostrando? Traga o estudo, chama a Anvisa, vamos debater, chama... Em outros países, pega as experiências dos países que tentaram fizeram essa legalização e vê no que deu. Assim, só esse exemplo que você trouxe, Dantas, esse exemplo que você trouxe de 50 gramas que foi aventado, inclusive, isso só formalizaria o tráfico de drogas, porque cada cigarro de maconha tem entre 3 e 5 gramas. Ou seja, o camarada poderia andar tranquilamente com 10 cigarros de maconha, e aí se a polícia parasse o cidadão, ele diria, não é para consumo próprio, na balada, na praia, sei lá onde, entendeu? Enfim, é uma discussão que precisa ser feita e a gente precisa naturalmente trazer os especialistas, juristas e essas experiências do exterior. A gente vai girar o tema, acho que o Mota quer só trazer algum tipo de informação sobre isso que foi falado, Mota? Eu só queria fazer observação aqui sobre o que o Zé falou. Zé, infelizmente, eu tinha esse seu ponto de vista, né? De que a maioria das pessoas que defendem a posição da liberação são bem intencionadas, elas querem a mesma coisa que a gente, mas elas só têm um ponto de vista diferente. Infelizmente, eu descobri que isso não é verdade. Que tem gente realmente que é mal intencionado, entra e aí eu corroboro o que o Dantas disse. E você nota isso porque eles não têm argumentos. O que eles têm são afirmações irrefutáveis, e aí você começa a achar que não é possível, porque você olha na Suécia, o porte de maconha é considerado crime, está lá escrito no Ministério da Saúde sueco, é considerado crime para proteger o usuário. Você vê os dados do percentual de aumento do conteúdo de THC na maconha, que é uma substância psicoativa
que promove alterações cerebrais em adolescentes. Isso está fartamente documentado. E aí as pessoas, elas jogam esses argumentos todos de lado, elas ofendem você e acabou, e está resolvido, acabou a discussão. Então, infelizmente, tem muita gente mal intencionada nesse debate, e aí vou lembrar aquela frase, né, famosa, quem paga o preço são os pobres, né? Os pobres colhem o que esses intelectuais semeiam.